A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe em nome de Jesus. Estamos aí mais um dia da campanha. Peço aos irmãos que os irmãos venham me perdoar, né? Porque muitas coisas aconteceram e nesse meio tempo, essas coisas que aconteceram, né? Na minha vida, eu creio que na vida de alguns irmãos, muitas mudanças houve. Eu tive alguns problemas de saúde, alguns problemas pessoais, enfim. Mas Deus, ele permanece fiel mesmo quando nós somos infiéis de alguma maneira ou produzimos algo que Deus, ele não aceita, né? As nossas atitudes. Chega um devido tempo que pagamos um alto preço pelas nossas atitudes, né? Mas que os irmãos possam me perdoar, né? De verdade. Os irmãos possam me perdoar nesse meio tempo, né? Se eu fiz falta, não sei, né? De repente eu tenha feito, né? Mas estamos aí para mais um dia da campanha, Deus forte, né? Estamos já quase chegando no término dela, né? Que ela começou, se eu não me engano, acho que foi sexta-feira passada, né? Então já estamos aí, hoje é terça, quarta. Tô muito bem iniciada, não, né? E estamos chegando, né? Mas com fé em Deus vai dar tudo certo. Eu creio que já tem dado certo na vida de algumas pessoas, embora algumas ainda estão encontrando dificuldade, né? Mas eu creio que Deus, ele tem o melhor para nossas vidas. Embora nós tomamos atitudes erradas, percorremos caminhos errados, mas Deus, ele sempre está lá para nos perdoar. Ele diz: eu sou o princípio e o fim. Antes que o mundo existisse, eu sou o grande eu sou, eu já existia. Ele que fez esse mundo que eu e você pisamos, ele que nos fez, ele não criou, ele sempre tem um objetivo para nossas vidas. Ele jamais nos faria se não tivesse um objetivo para isso, amém? Então oremos em nome de Jesus para que possam me dar, né, continuação. Senhor Deus amado, Pai querido, nesta noite, primeiramente, peço perdão por obras, gestos, pensamento e atitude. Se tenho feito algo, Senhor, conduzido de uma maneira errada, meu Pai. Se tenho eu falado, Senhor, pensado, coisas, Pai, que aos teus olhos, Senhor, sejam coisas terríveis ou talvez abomináveis. Porque a nossa carne, ela é um grande conflito contra o nosso espírito. Mas que nessa noite o Senhor venha nos perdoar, nem para o nosso ouvido, nosso coração, para que a palavra possa entrar e que a gente possa entender, Senhor, o que o Senhor quer falar conosco. Então é o que eu te peço, te agradeço nessa noite em nome de Jesus, amém. E o contexto que eu vou deixar para os irmãos, a primeira passagem que eu senti, né, senti não, foi Deus que me deu mesmo, porque sem Deus nada poder fazer, fica lá em João 11, 2, onde fala, né, da ressurreição de Lázaro. E foi algo que, né, João 11, 2, vamos lá, João 11, 2, mas aí eu não vou ler do 2 não, que eu sou meio abusada, vou mais pra frente. Aí tá assim, a ressurreição de Lázaro. Estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, sua irmã dizer-lhe: Senhor, eis que este enfermo, a quem que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: está em enfermidade, não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ele. Preste atenção. Se você for examinar o contexto bíblico, nesse momento ela vai avisar Jesus que Lázaro estava enfermo. Ei, contexto. Ela avisa que Lázaro está enfermo. Se ele está enfermo, ele não está morto. E a Bíblia vai dizer que até então era 2 dias que ele estava ali.
enfermos. Mas Jesus estava em outra cidade, Jesus não estava ali, porque naquela época estavam tentando matar Jesus ali, e não estava no tempo de Jesus ainda cumprir o que se estava na palavra. Então, naquele momento, estavam tentando, e ele com seus discípulos saiu dali e foi para outra cidade. A Lázaro estava numa cidade, Jesus estava em outra. Então, vamos ler mais um pouquinho aqui. Aí ela fala assim, que temos redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Nunca mais estou em outro lugar. E Maria, aí enxugando os pés de Lázaro, então enfermo, manda-lhe, pois, sua irmã dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Presta atenção. Ela se refere a Jesus, que Lázaro está enfermo. Jesus era quem? Nada mais, nada menos do que o meu e o seu Salvador, o qual morreu e deu sua vida por nós. Ela alerta ele que ele estava enfermo. Jesus, por sua vez, diz que ele não, essa enfermidade, diz que a enfermidade, Jesus disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ele. Ei, preste atenção, ele amava a Lázaro como um irmão, como de fato, né? Mas ele fala para ela que a enfermidade não é para a morte. Mas ali você vai entender que daí mais 2 dias Jesus volta aonde Lázaro estava. E Lázaro já estava morto. Estava dentro, Lázaro já havia morrido. Se passaram 2 dias e Lázaro estava morto. Agora vamos olhar no contexto. O que Marta, Maria e aquele povo pensou? Se Jesus mandar a resposta dizendo que a enfermidade dele não é para a morte, e durante aqueles 2 dias ele morre, pronto. Aos olhos humanos ele estava morto. Porém, Jesus sabia que iria ressuscitá-lo. Por quê? Porque tem coisas que acontecem na nossa vida que é só Deus que pode fazer. Não vai ser sua amiga, não vai ser seu vizinho, não vai ser seu irmão, não vai ser sua irmã. Tem coisa que é Deus que faz. Tem coisa que você tem que ir até Deus e é para Deus fazer. Não é para o homem. Tem coisas que não cabe a você fazer. Quem vai fazer é Deus. Eu não sei o momento que você está passando, mas se você está mexendo com a tua própria mão, para. Porque a hora que a mão de Deus começa a mover, você consegue ver o milagre. Mas se você quiser fazer com as tuas mãos, ao invés de você ver o milagre, olha só, ela vai até Jesus, como se Jesus fosse sair dali correndo, viesse rápido para curar ele da doença. Só que Jesus não queria curar ele. Deus queria ressuscitar. O contexto vai dizer que Deus não queria curar, ele quer ressuscitar. Deus quer te ressuscitar hoje. Eu não sei qual momento que você se encontra, mas de repente você está afastado da casa do Senhor, de repente você está afastado do Espírito, de repente a tua mente tem produzido algo, né? E você talvez tenha se esquecido para que você veio ao mundo. Você vive para servir ao Senhor, né? Então ele quer te ressuscitar hoje, o que está morto dentro de você. Ele não quer te curar, ele não quer curar seu casamento, ele não quer curar sua vida financeira, ele não quer curar o momento que você está passando. Ele quer te ressuscitar dos vales dos ossos secos, aonde você permanece morto nesse momento. Então, aqui vai dizer mais na frente, ouvindo pois que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar. Ó, ele ficou mais 2 dias lá. E a Bíblia vai dizer que depois disso disse aos seus discípulos, pulos, vamos outra vez para a Judéia, disseram-lhe os discípulos, Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-me, tornar para lá. Jesus respondeu, não há 12 horas no dia. Nesse momento, Jesus fala para eles que preste atenção, um dia inteiro e uma noite dá 24 horas. Só uma noite vai dar 12 horas, né? Ou seja, o procedimento que você tem de um dia para o outro é 24 horas. Mas a metade de um dia vai dar 12 horas. Jesus quis dizer que eles não iriam ficar 24 horas. Tipo assim, o dia todo e a noite toda, né? E Jesus quis dizer naquele momento para os discípulos que à noite eles teriam uma dificuldade de
vê-los. E Jesus falando aquilo com os discípulos, retornam para lá. Mas a Bíblia vai dizer que no momento que Jesus está a caminho, a Bíblia vai dizer mais na frente aqui no contexto bíblico que ele fica muito triste. E a Bíblia diz que ele chora por Lázaro. Ó, Jesus chorou por Lázaro. Mas por que Jesus chorou pelo Lázaro se Jesus sabia que ele ia ressuscitar? Então seria a prova viva que Deus falava com ele, sim. Mas tem coisas que Deus nem com Jesus falava que ia fazer. Você preste atenção no contexto que Jesus chorou. Que Jesus ele falava aquilo que o Pai queria que ele falasse, fazia aquilo que o Pai queria que ele fizesse. Entende? Ele era santo o tempo todo. Não houve injustiça nele alguma. Não houve nada nele errado. Não é igual a mim, igual a você, que somos cheios de pecado. Mas até no devido momento, ele só sabia daquilo que Deus queria, mas tinha um momento que ele ia até o fim. Assim, quando ele exclamou na cruz, está consumado. Ele foi até o fim. Eu e você passa por uma afliçãozinha pequenininha, a gente acha que o mundo acabou. A gente acha que só a gente tem problema, ó. Ele foi açoitado, ele foi cuspido, ele foi espancado, ele carregou uma cruz de espinho, uma coroa de espinho por mim, por você. Ele carregou uma cruz. Deus viu seu filho morrer por mim e por você. E tudo que você sente é só você tem problema, você acha que só você tem dor, que as pessoas não têm. Então, o que Jesus passou, você não passaria por ninguém. Claro que não, é óbvio. Gente, eu tô com meu pé dormente, que eu tô pregando sentado. Só uma misericórdia, né? Devido às medicações que eu tomei, amém, enfim. Entendeu? Então, a Bíblia vai dizer que no momento que ele chega ali, né? E ainda à noite tropeça, porque aí ele vai lá no 10, ele diz assim, mas se andar de noite tropeça, porque neles não há luz. Por exemplo, eles não andam à noite, quer dizer, eles não iam andar porque tropeçavam, mas ele era a luz, Jesus era a luz. Então ele podia andar à noite e dar direção aos filhos, discípulos dele que estavam acompanhando ele. E assim fez ele, voltou para trás e quando chegou lá, disseram que ele já estava morto. Ele falou que Lázaro não estava morto, Lázaro estava dormindo. Naquele momento ele pede que Lázaro saia para fora, Lázaro saiu. Isso vai dizer para mim e para você que tem coisas na nossa vida que Deus não quer curar. Deus não quer remendar. Deus quer consertar de vez. É tipo assim, você está pensando só numa coisa pequenininha. E Deus está pensando num projeto maior para você. De repente, o momento que você está se sentindo aí agora, você está achando que está tudo acabado. Mas não. Deus quebrou tudo, permitiu que quebrasse tudo, para Ele te dar uma nova vida, uma nova situação, um novo casamento, uma saúde nova, um emprego novo, uma vida nova. Deus tem projeto para a sua vida. Deus, Ele é o grande eu sou. E para que ele ia colocar você nesse grupo? Para que ele ia o tempo todo falar com você se ele não tivesse projetos e planos para a sua vida? Ele tem. Ele tem projetos e planos para a sua vida. Abre seus olhos, observe sua volta. Hoje você ainda pode encontrar pessoas que falam de Deus para você e falam do amor que Ele tem pela sua vida. Independente da situação que você está passando. Então, e as pessoas que tomam um monte de tiro, estão avaliadas no hospital? Outras pessoas que perderam seus filhos aí. E você está aí reclamando porque te falaram alguma coisa, ou te feriram, ou te largaram, ou te bateram, mas você está vivo. Perdoa, levanta a cabeça, vai para frente, caminha. Deus, Ele tem projetos para a sua vida. Quer dizer que você vai ser covarde, recuar agora no meio do caminho, porque você está passando por um momento difícil, uma dificuldade? Não seja desse jeito, não seja injusto, Deus não te fez nada para você agir com essa covardia. Então vamos lá. Voltando ao contexto bíblico, vai dizer que Lázaro foi ressuscitado, porque Deus não tinha planos de curar Lázaro. Se ele voltasse naqueles 2 dias, ele assim, ó, vou lá e curo ele, acabou. Mas o plano não era curar, o plano era ressuscitar. Entende? Você está com um projeto de consertar teu casamento.
correto? De passar um alívio na tua vida. E Deus está com o propósito de te dar tudo novo. De renovar as coisas. Enquanto você está pensando em consertar, Deus quer te dar tudo novo. Então, mais para frente, vamos lá, no contexto bíblico. A gente vamos, só para não vou abreviar mais um pouquinho, porque eu também estou numa correria muito forte. Bom, aí esse ele fala da ressurreição, né? E aí a gente vamos lá em Apocalipse 22:13, rapidamente. Onde fala assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade. Pela porta ficarão de fora os cães, feiticeiros, e os que se prostituem, os que homicídios, idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, envio o meu anjo para vos testificar estas coisas, mas a igreja vos sois a geração de Davi, a esplendente estrela da manhã e o espírito da esposa, dizendo: venha quem ouve, diga vem, e que tem sede venha, e quem quiser tome da graça, da água da vida, porque eu testifico a todo aquele que ouvir a palavra da profecia deste livro, que se alegra e acerta. Bom, aqui ele vai dizer para mim, para você, que se você cumprir tudo direitinho, tá na Bíblia aqui, você não vai ficar de fora não, você vai entrar. Mas se você continuar sendo desobediente à palavra de Deus que você escuta todos os dias, e você insiste em fazer as coisas erradas, simplesmente você vai ficar de fora, amém? Porque aqui está dizendo que você vai ficar de fora. Bem-aventurado é aqueles que guarda e pratica. Não é aquele só que lê, conhece e não faz nada, não. Tem que praticar ela, tá? Amém? Então vamos lá, sem mais demoras. Vamos lá também em Hebreus 7. Deixa eu ver aqui se o Apocalipse. Deixa eu ver aqui. Tô meio perdidinho aqui. Bom, em Hebreus 7, lá é o 3, ele vai dizer assim, ó. Ser pai sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dia nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanecerá sacerdote para sempre. Você entendeu? Você pode não ter nada. Você pode não ter pai, você pode não ter mãe, você pode não ter ninguém. Mas se você tem Deus, você continua sendo sacerdote para sempre. Ou seja, se você tem Deus, você pode não ter nada, mas se você tem Ele, você tem tudo. Amém? Tá, então vamos lá. Lá em Colossenses 1:16-7, vem aqui para mim fazendo um favor. Ainda tem, né, que ele foi o verbo que se fez carne. Ele andou por aqui. Ele, né, lá em 1 João vai tá dizendo, 1 João 3, que é o verbo que se fez carne. Ele andou entre nós. Ele passou pelas aflições. Ele passou por coisas que talvez nem eu nem você faria, né? Mas lá em Colossenses 1, também assim, é um contexto bem assim, bem coisa que eu vou dar uma lida aqui para ver o que a gente encontra aqui em Colossenses, que Colossenses também 1:16. O que a gente tem aqui em Colossenses? Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja trono, seja dominações, seja principado, seja potestade, tudo foi criado por ele e para ele, e antes dele todas as coisas, e todas as coisas submetem para ele. Ele, a cabeça do corpo da igreja, é o princípio
o primogênito dentre os mortos, para que em tudo nem há primícias, porque foi do agrado do Pai que toda plenitude nele habitasse, que havendo por ele feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele se reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu, as aves também, que no tempo hereias, estranhos, inimigos, doe tanto de método pelas vossas obras, mas agora conduto vós conciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santa, irrepreensível, inculpáveis, se na verdade permanecedes fundo e firme na fé, e não movedes em esperança evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e qual eu, Paulo, estou feito ministro. Rapaz, é o que eu digo para você, digo para mim, sabe o que acontece? Deus, ele faz o bem, mas Deus, ele é justo. O vento, talvez você está passando, Deus permitiu, talvez ele até mesmo levantou esse vento para saber quem é, para você se reconhecer e saber quem é ele na sua vida. Tá na hora de tomar posição. Ele é o grande eu sou, é um Deus forte. A condição que você tá não é para a morte, não, é para a glória de Deus. Se entrega ao Senhor verdadeiramente a partir de hoje. Busca o Senhor de todo o teu coração. E eu tenho certeza que se tu tomar uma decisão, uma posição agora perante Deus, limpar teu coração, esvaziar, tira essa amargura, raiva, rancor, vingança, nada disso aí de Deus não. Limpa o teu coração para Deus entrar. Quando você começar a limpar tudo que está dentro de você, esvaziar, começar a pessoa a ser uma pessoa limpa, transparente, justa, sincera, Deus ele vai começar a trabalhar na tua vida. E aos teus olhos o que parecia ser impossível vai ser possível. E outra coisa que Deus colocou no meu coração aqui, ó, deixa de ser egoísta. Deixa de ser egoísta, de achar que tudo tem que ser seu. O que é seu Deus vai te dar, mas o que é dos outros vai dar para os outros. Aprende também a dividir o pouco que você tem. Tá? Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus, a paz do Senhor Jesus. Né? Que Deus abençoe. Né? Amanhã que vai pregar o pastor Luiz Carlos. Que Deus, que você continue firme e forte nessa campanha. E não se esqueça, tudo é para Ele e por Ele. São todas as coisas. Tá? E se você estiver com Ele, acabou. Você não precisa de pai, você não precisa de mãe, você precisa de marido, você não precisa de filho. Você precisa dele. Amém? A paz do Senhor Jesus, Deus vos abençoe em nome de Jesus.